João, capítulo 5, a partir do versículo 39. João, capítulo 5, a partir do versículo 39. Aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais, abram também a Bíblia de vocês, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 39. João, capítulo 5, a partir do versículo 39. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis, que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusará, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai querido, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Que esta palavra venha de encontro a cada uma de nossas vidas, pela ação do teu Santo Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é buscando a honra que vem só de Deus. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, a partir do versículo 34. E respondeu Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, e sendo filhos da ressurreição. Veja que a palavra de Deus, ela nos mostra aqui que existem, o próprio Jesus falou, os filhos da ressurreição. Então todos nós que servimos a Deus, que estamos na presença de Deus, nós estamos buscando este reconhecimento de Deus, que nós possamos ser ávidos e dignos através da graça, do favor de Deus, que nós não merecemos isso, mas nós buscamos o favor de Deus. É como se nós disséssemos assim: Senhor, por favor, nos torne dignos da ressurreição. Por favor, Senhor, nos torne dignos de estarmos contigo. Por favor, Senhor, nos torne dignos de estarmos na tua presença, porque nós não temos mérito nenhum. Todos nós somos pecadores. Nenhum de nós é melhor do que o outro, e não vai chegar à salvação pelas suas obras, mas é pela obra de Cristo, pelo que o Senhor fez em nós. Jesus, ele estava falando isso para aquelas pessoas, estava mostrando para elas claramente que no mundo vindouro nós teríamos um corpo ressuscitado, nós teríamos uma outra condição de vida, e nós não
os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Todos nós que estamos aqui, olhando uns para os outros, estamos vivos para Deus. Todas aquelas pessoas que já partiram para a eternidade, que nós já os sepultamos, essas pessoas também estão vivas para Deus, porque para Deus vivem todos. Veja, vai criando consciência da eternidade. Deus, Ele recomenda, Ele ensina, através do seu Filho Jesus, sobre a ressurreição dos mortos, sobre um novo tipo de corpo, sobre uma nova sociedade que virá, a partir de não ter mais reprodução, não nascerão mais filhos, mas nós teremos um corpo diferente desse corpo que nós temos aqui. Não haverá corpo macho e corpo fêmea, mas haverá um corpo glorificado, um corpo ressuscitado, e todos nós estaremos diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Consciência das coisas eternas. É isso, meus irmãos, que precisa ser formado nos filhos de Deus. Uma consciência de que nós vamos durar para sempre, que nós vamos viver para sempre. Ou seja, qualquer recompensa que o ser humano possa nos dar não se compara à recompensa de sermos ávidos ou dignos de alcançar a ressurreição dos mortos. Os médicos não têm poder de ressuscitar as pessoas dos mortos. Os empresários que se colocam como modelos não têm poder de ressuscitar ninguém dos mortos. Todas as pessoas que você imaginar, os homens de fama, as mulheres de fama, as pessoas mais poderosas da terra, aquele jogador de futebol, aquele influencer digital, aquela pessoa que você olha e acha que ela tem tudo, ela não tem poder sobre a morte. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode nos dar a vida eterna. Então, eu quero ser honrado pelo Senhor Jesus, e eu quero levar você a ter essa consciência que você tem que buscar a honra que vem de Cristo para você, não a honra que vem dos homens para você, até mesmo as pessoas que estão próximas a você, perto de você, sentadas agora aqui, aqueles que estão pelas redes sociais, que estão talvez na sala ou andando em algum lugar. Você sempre vai ver pessoas perto de você, mas a verdade é que nós temos que esperar do Senhor a eternidade, porque as pessoas que muitas vezes se colocam como modelo de comportamento, como modelo de fala, como modelo de existência, essas pessoas são tão finitas quanto nós. Essas pessoas também passarão pelas mesmas dificuldades que nós passamos, elas estão sujeitas às mesmas coisas que nós estamos. Então nós temos que tirar o olhar do reconhecimento humano e começar a pensar: será que Deus me vê? Será que Deus me reconhece? Será que eu estou agradando ao Senhor? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Quero mostrar aqui também para vocês, dentro do Evangelho de Lucas, só que no capítulo 9, no versículo 28 em diante. Veja o que a palavra de Deus nos diz. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas coisas, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele.
Pedro, Tiago e João foram chamados por Jesus e eles subiram um monte. Quando eles chegaram em cima daquele monte, o Senhor Jesus, ele se transfigurou, ele mudou o seu semblante, ele mudou a cor da sua roupa, que se tornou branca, veio um resplendor de luz, uma luz diferente, e apareceram ali duas pessoas da eternidade: Moisés, que ninguém achou o corpo de Moisés, até o próprio Satanás queria o corpo de Moisés, mas ele não achou, ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. E Elias, que foi levado ao céu dentro de uma carruagem de fogo, puxado por carros de fogo num redemoinho, que é o que a palavra de Deus diz. Agora, esses dois homens da eternidade, que viveram nesse mundo como eu e você, estavam no monte da transfiguração. E eles conversavam com Jesus, Jesus conversava com Moisés, Jesus conversava com Elias, e esses três apóstolos conheceram eles. Eles tiveram a oportunidade de conhecer Moisés, e eles tiveram a oportunidade de conhecer Elias. O que isso significa? Moisés significa a lei que Deus deu, os mandamentos de Deus, a forma de conduta do seu povo. Elias simbolizava os profetas que vieram e que trouxeram também a palavra de Deus, e que também trouxeram uma forma de conduta. Jesus, ele costumava dizer: eu estou nas Escrituras, basta que vocês leiam as Escrituras e vocês vão me encontrar nas Escrituras. Tudo que você lê na palavra de Deus se refere a Cristo. Cristo está em todas as páginas da Bíblia. Cristo está de Gênesis a Apocalipse, e ele disse assim: onde estiverem duas ou três pessoas reunidas no meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está aqui hoje no meio de nós. Essa é a nossa fé, porque ele falou. Dentro deste contexto que vocês estão vendo, o Senhor, ele mostrava para os seus apóstolos a todo momento o vínculo da eternidade com esta vida terrena. Eles mostravam para ele como que Moisés, que não era visto há centenas de anos, foi visto pelos apóstolos. Como que Elias, que não era visto há centenas de anos, foi visto pelos apóstolos. Porque o Senhor estava revelando para eles, o Senhor estava mostrando para eles: vocês são eternos, vocês passarão a eternidade comigo. E é esse o reconhecimento que nós devemos buscar, o reconhecimento de Deus para com as nossas vidas, o reconhecimento de Deus para conosco. E quando aquela nuvem nos cercou, eles ouviram a voz: este é meu filho amado. Veja que experiência extraordinária. Moisés voltou para a eternidade, Elias voltou para a eternidade, mas quem é que permaneceu ali? Foi o Senhor Jesus. É importante que você entenda que quem falou com Moisés e com Elias foi o Senhor Jesus. Porque, como vocês viram na palavra de Deus hoje que eu li para vocês, para Deus vivem todos. Então, o próprio Senhor Jesus, ele, quando ele chamou Lázaro, que estava morto, Lázaro ouviu a sua voz. Quando ele falou: jovem, levanta-te, o jovem ouviu a voz. Quando ele disse: menina, levanta-te, a menina ouviu a voz de Jesus. Então, é essa voz que eu quero ouvir, é essa voz que você deve querer ouvir. Tem muitos homens extraordinários nesse mundo? Tem. Os homens têm capacidade? Tem, mas é só para esse mundo aqui, é só para as coisas terrenas. E nós não tratamos das coisas terrenas apenas, nós tratamos das coisas espirituais. E o que o Senhor pede para nós? Depois eu recomendo que você leia toda a carta aos Hebreus, mas eu vou fazer apenas algumas leituras. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós
Corremos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O Senhor Jesus assumiu esse papel de nos ligar a Deus. O Senhor Jesus assumiu esse papel de nos colocar diante de Deus. E quando Ele assume esse papel, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos lava. E Ele diz aqui na sua palavra que nós devemos chegar a Ele com confiança. O que é o trono da graça? O trono da graça é você saber que o Senhor está à sua disposição para te salvar, para te libertar, para abrir as portas para você, para operar em sua vida, se você entender que é um favor que Ele está te fazendo. É um favor que Ele pode te fazer, mas você precisa ter a vontade de buscar, você precisa ter o desejo de buscar, você precisa querer estar diante de Deus, você precisa querer esse reconhecimento de Deus para com a sua vida, porque muitas pessoas, elas passam muito tempo procurando o reconhecimento do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares. Muitas pessoas passam muito tempo buscando o reconhecimento da sociedade, o reconhecimento das pessoas ao seu redor. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, mas eu ouvi umas coisas muito engraçadas nas eleições. Os candidatos, principalmente a vereador, que reclamando de ter perdido as eleições e do número de votos que eles tiveram. Se vocês tiverem curiosidade, depois pesquisa na internet para você ver. E quando a pessoa fala, eu tive só tantos votos, mas eu já ajudei tanta gente, todo mundo batia lá nas costas e dizia que ia votar em mim. Aí eles xingam o povo, falam que esse povo é ingrato, essas pessoas mentiram para mim, porque às vezes a pessoa tinha uma expectativa de ter uma votação grande. E teve gente desses áudios que eu ouvi que assim, ele ficou tão decepcionado que ele falou assim, nem a minha mãe votou em mim. Por quê? Ninguém da minha família votou em mim. Então assim, bate aquela revolta aí eles gravam os áudios falando com as pessoas. Essa é aquela hora. Por quê? Quem espera o reconhecimento do homem, quem espera o reconhecimento da sociedade, em algum momento da vida pode se decepcionar. Mas se você espera no trono da graça, se você está buscando a vontade de Deus, Deus não vai te decepcionar. O Senhor não decepciona ninguém. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. É assim que nós buscamos. Nós temos que ter essa confiança, essa força de estar em Deus. Caminhando aqui em Hebreus, só que agora no capítulo 9, no versículo 11 em diante. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Aqui o Senhor Jesus, Ele operou uma nova aliança, um novo compromisso, um novo pacto para conosco. E é esse o reconhecimento que nós buscamos. Muitas vezes as pessoas acham que nós estamos na igreja por causa do pastor, que nós estamos na igreja por causa das pessoas
estamos na igreja por causa de Cristo. Estamos na igreja porque nós assumimos essa verdade, que através do sangue de Jesus nós recebemos a vida eterna. Porque Ele se sacrificou uma vez. Ele realizou um sacrifício perfeito em favor das nossas vidas. Vai acumulando esse conhecimento. Aqui mesmo no capítulo 9, só que a partir do versículo 26. De outra maneira, necessário que for acontecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, o Senhor Jesus, Ele aparecerá aos que esperam a salvação. Ele aparecerá aos que creem na vida eterna, aos que buscam ao Senhor pela eternidade. Tudo que você lê na Bíblia, você vai apontar para Jesus. Tudo que você lê na Bíblia, você vai ver que se refere a Cristo. Muitas vezes, as pessoas, elas querem se parecer com aqueles personagens bíblicos. Muitas vezes as pessoas gostariam de ter a força de Sansão, ou a sabedoria de Salomão, ou as vitórias de Davi, mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos da graça de Cristo para nós. Nós precisamos entender que todos esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, apontavam para Cristo, porque Cristo é a perfeição. Quando você está em Cristo, uma nova criatura você é. Você é uma nova pessoa. Agora indo para o capítulo 10, versículo 16 em diante de Hebreus. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, dos pecados, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em teneza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E que dia é esse? É o dia da eternidade. É o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, e é o dia que nós vamos viver com o Senhor para sempre. É aquele dia que nós vamos estar diante do Senhor e nós não vamos retornar mais. Nós vamos viver para sempre. Nós não vamos ter mais uma outra vida. Nós vamos ter somente a vida eterna. Irmãos, essas leituras que nós fazemos, a palavra que nós mostramos, é para que você vá criando consciência da eternidade. É para que você vá se familiarizando com as palavras da eternidade. É para você entender como Jesus, Ele
versículo 39 em diante é: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, você tem aqui, olha, o acesso à Bíblia. Eu estou aqui, como você pode entrar no meu canal da internet, todas as mensagens que eu preguei aqui estão lá. Você vai ver que eu sempre faço a mesma coisa, mas todo dia eu leio a Bíblia, todo dia, desde os 9 anos eu leio a Bíblia todo dia, certo? Eu estava pensando que eu tinha 43, mas eu tenho 44 anos, eu lembrei disso. Então, dos 9 anos até os 44 anos que eu tenho hoje, todos os dias eu li essa palavra. Preste atenção numa coisa: essa palavra é que vai te sustentar. Esta palavra é que vai manter você no caminho da vida eterna. Agora, eu prego ela, lógico. Só que tem pessoas que eles não têm compromisso com a palavra. E foi isso que Jesus falou. Jesus disse assim, ó: e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus falou para aquele povo que estava falando: vocês não querem vir a mim para vocês terem vida. Vocês cuidam que na Bíblia tem a vida eterna, vocês não querem vir a mim. Ouça a palavra de Deus. Foi Jesus que falou isso: vocês não querem vir a mim. Irmão, com muita tristeza é que nós ouvimos isso. Existem pessoas que elas não querem ir a Cristo, elas não querem ir à palavra de Deus. Nós respeitamos essas pessoas, mas nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Existem pessoas que elas não aceitam, e agora está criando-se uma animosidade em relação a dizer que tem que tirar da Bíblia algumas partes. Não tem como tirar, é o que está aqui na palavra. Então, se a pessoa quiser seguir, ela vai seguir. Se ela não quiser seguir, ela não vai seguir. É simples. Deus não está obrigando as pessoas. Eu não recebo glória dos homens, disse Jesus. Essa é a diferença de quem quer seguir a Cristo. Ele não quer um reconhecimento. O próprio Cristo também não estava buscando o reconhecimento dos seus conterrâneos e das pessoas que estavam com ele ali. Mas bem que os conheço, disse Jesus, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus falou para os seus contemporâneos, falou: gente, vocês não têm o amor de Deus. E a mesma coisa nos dias de hoje. Muitas pessoas elas não querem essa graça, esse favor, essa oportunidade de entender o que Jesus veio fazer aqui, de entender: será que Jesus tem uma vaga para mim? Será que eu posso fazer parte aí do reino de Deus? Será que eu tenho um lugar no reino de Deus? Infelizmente, pessoas não querem. Aí ele diz assim: olha, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Porque a tendência das pessoas é aceitar um líder que elas promovem. As pessoas gostam muito de falar isso: está vendo fulano de tal? Ele só chegou onde ele chegou por minha causa. Porque se não fosse eu, ele não tinha chegado. Os homens gostam de apresentar alguém dizendo assim: olha, aqui a gente brincou junto na rua, a gente jogou bola junto, a gente saía junto, a gente ia para a escola, ele estudou comigo. A gente fala com a boca cheia: olha, fulano estudou comigo, a gente trabalhou junto, a gente estava junto lá. Jesus estava mostrando isso. Se vocês encontrarem alguém que se autopromoveu, ou que foi promovido pelos homens, ou que foi alçado ao mundo empresarial, ao mundo dos famosos, vocês vão aceitar melhor. Irmãos, às vezes as personalidades elas vestem uma roupa no outro dia. Milhares de pessoas estão atrás daquela loja, esgotam os estoques porque aquela personalidade famosa usou aquela roupa. Vocês podem ver que nas redes sociais e também na TV, as pessoas estão todo momento relacionando um produto a uma pessoa famosa. Vocês lembram das antigas propagandas de cigarro? Nas propagandas de cigarro que tinha na televisão, eles não mostravam a pessoa cancerígena, podre em cima da cama, não. Eles mostravam as pessoas em lugares lindos,
sabe? Você pode ver as propagandas de bebida alcoólica, a mesma coisa. Eles não mostram as pessoas com cirrose, matando. Eles não mostram as pessoas matando famílias em acidentes. Não, eles mostram nos melhores lugares, mostram nos lugares bonitos, porque eles querem associar o produto deles a coisas boas. E essas coisas acabam tendo mais valor para o ser humano do que a própria palavra de Deus, do que a própria orientação de Deus para a vida das pessoas. Não cuideis que eu vos hei de acusar contra o Pai. Não, Jesus disse: não vou acusar vocês não. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. E aqui está. Eles se achavam certos, eles se achavam corretos. E Jesus falou: Moisés vai dizer que vocês não entenderam o tempo de vocês. A própria lei de Deus, quando ele fala Moisés, ele está falando aqui, olha, da própria Bíblia. Porque ele explica, ele diz assim, olha: se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Vocês não conseguem encontrar Jesus aqui? Foi isso que Jesus falou para eles: vocês não conseguem me encontrar nas Escrituras? Vocês acham que essas obras que eu estou fazendo são obras comuns? E aqueles homens ficavam debatendo com Jesus, brigando com Jesus, lutando com Jesus. Agora preste atenção: se você tem o chamado de Deus, se o Espírito de Deus está trabalhando na tua vida, não sou eu que vou te convencer de nada, é o Espírito Santo que trabalha em você. Se você sente esse chamado para estar com Cristo, se você sente esse chamado para estar na presença de Deus, então faça um compromisso com Deus. Fala: Senhor, me inclua no teu livro da vida, me inclua na tua igreja, me inclua na tua obra. Eu quero fazer parte do Senhor. Mas se você não quiser, não tem como obrigar. Às vezes, por eu ser pastor, em algum lugar que eu chego, a pessoa fala assim: olha, isso aqui é o pastor César. Aí outras pessoas falam assim: você não vai tentar me converter não, né? Porque a pessoa associa pastor a convencimento e a conversão de outra pessoa, como se as palavras de um pastor fossem mais sábias ou mais poderosas do que as palavras de outras pessoas. Não, irmãos, Jesus, ele trabalha em cada pessoa. Às vezes ele usa criança, às vezes ele usa um adolescente, às vezes ele usa um adulto, às vezes ele usa qualquer pessoa para trabalhar na tua vida. Não são os homens que te convencem de nada, não sou eu que te convenço de nada. E veja o que Jesus falou: mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Porque aqui você tem algo a analisar. Você precisa crer na pregação da palavra e não na manifestação do poder de Deus em si. Porque muitas pessoas que viram milagres foram embora, muitas pessoas que receberam milagres foram embora, mas aqueles que ouviram a palavra de Jesus e acreditavam na palavra de Jesus, encontravam Jesus nas Escrituras, essas pessoas se tornaram apóstolos, discípulos, seguidores de Jesus e permaneceram com Cristo e estarão com Cristo na eternidade. Faça você um propósito de ler a Bíblia. Nós temos um plano de leitura da Bíblia, ler a Bíblia em um ano. Faça você um compromisso de você ler, não se você ouvir ninguém não, leia você mesmo. Eu recomendo que você leia a partir do Novo Testamento primeiro. Leia o Novo Testamento, depois você começa no Antigo Testamento. Se você não leu a Bíblia toda, deixe o Espírito de Deus ministrar sobre a sua vida, deixe o Espírito Santo trabalhar sobre você. Se eu falar alguma coisa que não está na palavra, não siga, não escute. Se você ouvir pessoas falando coisas que você vai conferir não é bíblico, não siga, mas siga o Senhor Jesus Cristo. Viva para Ele, viva para a glória dele. Então você vai encontrar Jesus em toda a Escritura, você vai encontrar Jesus em toda a palavra. Nós estamos aqui por causa da obra de Jesus na nossa vida. Nós não estamos aqui pelo reconhecimento dos homens. Nós só estamos aqui, você só está me vendo aqui porque eu estou buscando o reconhecimento de Cristo. Eu estou querendo ouvir a seguinte frase: Jesus falou que
quando nós partimos para a eternidade, nós vamos ouvir assim dele: bom está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então a eternidade está misturada com a gente. A eternidade está presente no nosso dia a dia. Basta você enxergar pelos olhos da palavra de Deus. Basta você enxergar por aquilo que o Senhor falou na sua palavra. E é isso que é a mensagem do Cristo, a vida eterna nele. E se você quiser a vida eterna, você recebe Jesus na sua vida, você já recebe a vida eterna. Se você puder, coloque as suas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos agora e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, sonda e conheces o meu coração.